jornada, né? Uma jornada para principalmente quem quer iniciar na terapia com toxina botulínica. Então, nós vamos debater muito sobre isso, debater sobre, agora, um pouco mais profundo sobre anatomia aplicada, risco adjacente e funções biomecânicas clínicas que o nosso paciente pode ter. Então, nós vamos hoje, juntando aquilo que nós falamos ontem, que é o que a gente, no primeiro momento, procurar casos mais seguros, nós vamos passar agora para o segundo ponto, que ponto sem anatomia específica é loteria. Ou seja, enfiar agulha sem você conhecer aquela anatomia daquele paciente, sem conhecer o que você está fazendo, é uma loteria. Você pode acertar qualquer coisa, você pode acertar músculo, você pode acertar gordura, mas também você pode acertar vaso, você pode acertar nervo. O território sem função é chute. Então, nós temos que correr atrás de entender o que aquele território está ocasionando no meu paciente, aquele território, o que ele pode estar impactando, aquele território muscular, o que pode estar impactando no meu paciente, e a partir daí, então, eu definir sobre as questões de tratamento desse paciente. Então, nós vamos partir agora, então, para essa live, e o objetivo nosso, e eu quero que ao final vocês tenham um checklist, vocês consigam prever um mapeamento anatômico em cerca de 60 segundos de qualquer região que a gente estabelecer, tá bom? Eu vou te ensinar um método com segurança, que você vai decidir o alvo e que você vai poder ali imaginar o que está acontecendo, o que está passando ali, o que realmente você precisa acertar e o que você não pode acertar, porque o que está ao lado, o que está ao redor pode causar problemas maiores se lesados, tá bom? Eu quero primeiro saber de vocês, coloquem aqui no chat para mim. Qual região vocês têm mais medo de aplicar hoje uma toxina botulínica, de fazer um agulhamento e tem medo de errar, causando um problema? É cervical, é face, é membro superior, é membro inferior? Onde hoje vocês têm mais medo de causar um problema ao paciente? Coloca para mim aqui no chat, só para eu ter uma ideia. O que vocês já talvez tentaram, o que nunca tentaram e o que vocês talvez tenham grande receio. Eu lembro que quando eu comecei, meu grande receio estava relacionado principalmente à face. Eu morria de medo de fazer procedimentos de face e causar assimetria nos meus pacientes. Ó, Nazé já colocou para a gente que ela tem face e membros inferiores. Realmente, membros inferiores também, a princípio parece ser uma região fácil, mas é uma armadilha. Ali nós temos estruturas que podem causar muitas disfunções, estruturas que podem causar muitos problemas. Guilherme citou bem aí, pode causar problemas de marcha, por exemplo. A gente pode estabilizar o paciente, a gente pode tratar, mas estabilizar o paciente. Outro lugar que merece muito cuidado também é a região cervical. Uma aplicação de região cervical pode levar à lesão de estruturas muito nobres, como, por exemplo, uma carótida, uma artéria vertebral, o nervo frênico, que está passando bem ali pertinho. Nós temos ali o plexo braquial, que está passando muito próximo ao escaleno médio. Então, são algumas estruturas que a gente tem que tomar muito cuidado ali na hora que a gente vai fazer o tratamento. Mas veja só, uma coisa é músculo-alvo, outra coisa é território-alvo. Quando eu falo em território, eu estou falando de um complexo que envolve músculo, plano, vizinhança de risco e função. Então, toda vez que a gente for pensar agora, nós vamos tentar não pensar no músculo-alvo, mas no território que aquele músculo está contido. Porque naquele território, além do músculo, vai ter os planos terapêuticos, vai ter as vizinhanças de risco, como vasos, como nervo, e também nós vamos ter a função envolvida naquilo ali. Já que próximo nós temos outras estruturas que, se afetada, podem trazer disfunção também ao paciente. Quer ver? Vamos lá. Duas pessoas vão aplicar mais ou menos do mesmo músculo, tá bom? Uma resolve aplicar, por exemplo, o pronador quadrado. Uma resolve aplicar pela região anterior e outra resolve aplicar pela região posterior. Veja só, nós estamos aplicando o mesmo músculo-alvo, por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção. Músculo-alvo é diferente do território-alvo. Se eu aplico o mesmo músculo-alvo com estratégias diferentes, eu posso ter desfechos diferentes. Olha só, se eu aplico por via posterior,
Aqui, basicamente, eu não tenho nenhum tipo de estrutura mais nobre que eu possa lesar. Afinal de contas, nervos, vasos, elas estão todas na altura do carpo. Então, eles estão em outro plano. Agora, passando por via anterior, eu posso pegar nervo mediano, nervo ulnar, nervo radial, artéria radial. Eu posso pegar tendão de flexores, levar uma secção parcial de tendão de flexores. Então, vejam, eu posso, dependendo da estratégia de região, estratégia de território, ter problemas e ter situações diferentes. Então, a partir disso, eu quero que vocês comecem a prever e aprender que nós não vamos falar somente de músculo-alvo, nós vamos falar território-alvo. Porque 3 causas comuns de resultado ruim do meu paciente é, primeiro, alvo errado. E nem sempre o músculo é o culpado. Porque às vezes eu escolhi o músculo certo, só abordei ele de uma forma errada. Tá bom? Outra coisa, eu tive um plano errado. Eu tenho que pensar, gente, que os músculos, eles são divididos em compartimentos. Os músculos, eles têm características físicas, físico-químicas e biológicas diferentes. E a difusão, ela pode ser indesejada para outras estruturas próximas. Pensem só comigo. Eu quero pegar o músculo flexor superficial dos dedos. Logo abaixo dele, eu tenho o flexor profundo dos dedos. Se eu errar, vejam que eu fui no músculo certo, eu escolhi o músculo certo, só que eu errei. Por conta de uma profundidade de agulha. Enquanto uma deveria entrar mais, aproximadamente aí com 13 centímetros, 13 milímetros, 1,3 centímetros de agulha, o outro tem que entrar quase que com 27 milímetros, 2,7 centímetros da agulha, quase que a agulha toda. E se eu vou naquela ânsia de que eu preciso acertar o músculo e não entendo a divisão em planos terapêuticos, eu não entendo ali o compartimento muscular, uma profundidade correta, eu erro e acerto o músculo errado. E a difusão indesejada. Então, por exemplo, eu vou fazer, por exemplo, o músculo pronador redondo na região do antebraço. E aí, junto dele, ali, bem próximo, está o flexor radial do carpo. Veja, se eu queria, às vezes, fazer uma abordagem para tirar uma pronação do antebraço e eu tenho um spread para a região ali do flexor radial do carpo, eu posso, inclusive, levar uma hiperextensão da mão desse paciente. Então, por ter difusão indesejada, por proximidade de estruturas, eu posso causar aí efeitos inadequados para o meu paciente. E aí, o que a gente tem que pensar com base nisso, então? É que o raciocínio anatômico é que vai te dar a previsibilidade. Você pode ter a mão mais firme do mundo, mas se você não tiver uma capacidade anatômica de raciocinar e de decidir, isso pode trazer resultados não tão suficientes, não tão bons quanto aquilo que a gente precisava. Tá bom? Então, nós vamos fazer esse tipo de raciocínio, e esse raciocínio sempre envolvendo regiões vai ser o que a gente tem aí de mais adequado para os nossos pacientes. Vamos lá. Um framework do dia e um checklist, que eu costumo dar um mnemônico de mapa, para vocês, então, terem aí um checklist simples e vocês repetirem sempre antes de aplicar. E o que é esse checklist que eu dou o nome de mapa? Mapa porque o M vem de músculo, o A vem de ação, o P vem de perigos e o A vem de antagonistas. Então, nós vamos pensar, primeiro, o M do mapa. Nós vamos pensar no músculo. Então, nós vamos sempre identificar o músculo, identificar os seus limites. Vamos fazer algo do seguinte, você consegue ativar, palpar este músculo? Se sim, nós vamos sempre, então, ativar esse músculo, fazer a palpação desse músculo, ver o comprimento desse músculo. Então, identificar esse músculo e prever os seus limites é o primeiro ponto do meu mnemônico. Onde que nasce esse músculo? Onde esse músculo se insere? Qual é o provável contorno? E como eu ativo ele no exame? Então, por exemplo, o músculo bíceps braquial é um músculo localizado na região do antebraço, em que eu consigo fazer uma ativação na tentativa de fazer uma extensão forçada do antebraço, e eu faço a ativação do bíceps na região do braço. Eu consigo palpar o músculo bíceps, uma região muito bem definida, eu consigo delimitar tanto a inserção proximal, tanto a inserção distal. Então, vejam que é um músculo dentro do meu mnemônico mapa,
Ou seja, dentro do meu framework, é um músculo de fácil identificação. Ação. Eu preciso saber o que este músculo está causando na queixa do meu paciente. Voltando para o meu bíceps braquial. É um músculo que está causando o quê? Uma flexão do cotovelo. Exatamente porque, na posição supinada, o músculo bíceps braquial contribui com a flexão do antebraço na articulação do cotovelo. Então, essa é uma outra questão. E eu quero saber se esse músculo ele é o grande responsável pelo movimento ou se não, se ele está só compensando o movimento. E isso entra uma importância grande nas distonias cervicais. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem um tremor cefálico, em que ele vai girando a cabeça para a direita e tem um movimento que tenta trazer a cabeça para a esquerda. Esse movimento que tenta trazer a cabeça para a esquerda é um movimento compensatório ou também é um movimento distônico? Então, veja, aqui é um movimento distônico. E aqui, esse movimento é compensatório ou é distônico? Eu preciso prever isso. Por quê? Se ele for compensatório, se eu tratar o distônico, eu resolvo o problema desse paciente. Agora, se esse for um problema distônico e esse também tiver um componente distônico, eu tenho que adotar estratégias diferentes para tratar diferentes músculos distônicos, talvez inclusive com doses diferentes entre cada um dos músculos. Então, passamos no mapa, que é a identificação do músculo, definição dos seus limites, inserção proximal e inserção distal. Passamos para a ação. O que esse músculo faz e qual é a contribuição que ele está tendo naquela queixa do meu paciente. Agora vamos para o terceiro, para o P. O que eu tenho de perigo ao redor? Vejam, se eu difundir ou errar aquele plano, o que eu posso causar? Que tipo de estrutura eu posso lesar? Que dano de função eu posso causar naquele paciente? Por exemplo, se eu errar um reto femoral e pegar, por exemplo, um vasto medial ou um vasto intermédio, eu posso causar uma fraqueza de extensão do joelho e o paciente cair com flexão do joelho. E ele cair, em vez de eu tratar simplesmente aquela espasticidade dele que o mantinha com o joelho estendido, ele cai sentado. Então veja que isso é muito importante. Uma outra questão. Vamos pegar, por exemplo, um paciente com paralisia cerebral, em que eu vou ter que tratar ali um tesouramento de membros inferiores, com injeção de toxina nos dois adutores da coxa. Adutor longo, adutor curto, bilateral. Olha a zona de perigo. Próximo aos adutores, na região inguinal, próximo ali na fossa inguinal, nós temos o quê? Artéria femoral, veia femoral, nervo femoral. Eu tenho que saber muito bem a estrutura de onde eles estão passando, porque senão eu vou, primeiro, vou pulsionar uma estrutura nobre dessa e injetar toxina numa estrutura nobre dessa. Imagina isso no pescoço. Se eu não sei muito bem qual é a questão anatômica do meu esternocleidomastoide e que logo debaixo dele está passando a carótida, eu introduzir toda uma agulha, eu posso transfixar o esternocleidomastoide e na hora que eu perceber, eu estou injetando dentro da carótida. Mas tudo para isso, gente, nós temos estratégias, nós temos como raciocinar em cima dessas estratégias e prever o que eu posso causar de problema, o que eu posso lesar ali naquela situação. Então, o P de perigos ao redor. E o último, antagonistas e sinergistas. Ou seja, se eu reduzir o tônus desse músculo, quem assume a função? Alguém vai assumir a função dele? Ou existe algum risco de eu piorar o padrão motor deste paciente, por exemplo, por desbalanço? Essa é uma questão importante que eu tenho que discutir. Por exemplo, de novo, se eu injetar uma dose muito grande no quadríceps femoral, eu posso descompensar, por quê? Eu vou levar uma hiperativação dos isquiotibiais posteriores da coxa e esse paciente pode, inclusive, cair sentado. Para não cair sentado, o que ele vai fazer? Ele vai dar a passada forçando a articulação do joelho, o que pode causar uma luxação do joelho. Então, vejam, pensem no território que vocês estão tratando, não pensem somente no músculo que você está tratando. A depender do que você tratar, os resultados podem ser bons ou os resultados podem ser ruins. A gente quer ter resultados bons. Eu sempre falo isso para todos os meus alunos do curso do Unitoxin.
Nós temos que tratar o paciente desde que a gente garanta que o meu tratamento não seja pior do que a própria doença. Por quê? Se o tratamento for causar mais dano, for causar mais mal do que a própria doença, não justifica eu fazer o tratamento deste paciente. Então, se você não consegue prever o que acontece com o antagonista, você não sabe o que você está tratando, gente. Uma base que vocês precisam é, antes de botar uma agulha e injetar toxina botulínica, prevejam, se eu relaxar esse músculo, o que eu vou causar lá atrás. Isso serve, inclusive, para enxaqueca. A gente está injetando na região anterior da face, em que, se eu injeto muito próximo da sobrancelha, eu perco a ancoragem da sobrancelha pelo músculo frontal, e o que eu vou ter? Uma pitose da sobrancelha. Um efeito colateral que a gente vê muito comum em injetores que estão começando na prática com a toxina botulínica, que vão tratar a enxaqueca, e em vez de fazer o ponto do músculo frontal no terço superior da face, fazem muito baixo, pensando até dar uma ajuda em aliviar rugas de expressão do paciente. Bom, muito baixo, você faz uma pitose da sobrancelha e esse paciente vai com aquela cara de cansado durante 3 meses. Justamente porque eu não consegui prever o sinergismo e o antagonismo das atividades relacionadas ao músculo frontal. Tá bom? Então, vejam que isso aplica a espasticidade, isso aplica a distonia, isso aplica a enxaqueca, isso aplica a celorreia. O músculo miloioide está passando logo debaixo da minha glândula submandibular. Se eu entro com a agulha 5, 10 milímetros a mais do que eu deveria entrar com a minha agulha, eu pego o músculo miloioide e causo uma disfagia de fase oral nesse paciente, que provavelmente já tem uma dificuldade de deglutição e agora vai estar ainda pior nessa capacidade de deglutição. Então, isso é muito importante, isso a gente tem que tomar muito cuidado na hora da gente escolher como a gente vai tratar o nosso paciente, escolher como a gente vai manter esse paciente dentro de um padrão de tratamento em que eu consiga prever resposta e prever atividade do agonista e também dos antagonistas. Então, vamos só. Uma demonstração prática para vocês tentarem entender como que eu faço e como que eu foco esse raciocínio em uma técnica detalhada aqui no consultório, tá? Vou te mostrar como que eu penso e como eu aplico ele no detalhe. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos supor que eu cheguei com um paciente que tenha exatamente aqui uma hiperatividade do músculo flexor dos dedos, tá bom? Então, ele tem o fechamento dos dedos que esconde as unhas e ele tem um polegar dentro da mão. Então, ele é assim, tá bom? Dessa forma. O que eu tenho aqui, então? Primeira coisa, o que ativa? O que ativa são os músculos flexores dos dedos. Então, próximo passo, eu preciso palpar estes músculos. Onde que eu vou palpar? E aí eu tenho que saber a base anatômica. Eu tenho que saber que os músculos flexores dos dedos encontram-se no antebraço, no seu aspecto medial. E eu consigo realmente vir aqui e palpar, sentir o aumento do tônus nessa região medial do antebraço, no seu terço inferior, por hiperatividade dos músculos flexores do dedo. Já o flexor do polegar, ele está mais no ponto médio para lateral do antebraço. Então, eu consigo palpar aqui o flexor do polegar. Então, pronto. Primeira coisa, já sei quais músculos estão ativando aquele processo patológico. Consegui palpar aqueles músculos. A partir do momento que eu palpei eles, eu defini, então, onde que eu devo tratar. Eu vou tratar os flexores superficiais dos dedos, os flexores profundos dos dedos e o flexor longo do polegar. Vou marcar mentalmente essa área como a área de tratamento e a zona de cautela. Por quê? Eu tenho que saber que aqui passa a artéria radial, aqui passa a artéria ulnar, aqui passa o nervo mediano. E a partir disso, então, nós vamos passar por um exame de ativação voluntária, com palpação dirigida e inspeção do padrão motor. Então, pronto. Fiz esse movimento, palpei, tentei fazer a abertura do dedo do paciente e senti o músculo contraindo no meu dedo. Pensei na profundidade. Bom, pelos meus estudos, eu já sei que o músculo flexor superficial dos dedos é mais, como o próprio nome diz, superficial, e ele deita sobre o flexor profundo dos dedos, que está no plano mais inferior.
Ou seja, se eu quero atingir o superficial dos dedos, eu tenho que ir com a agulha numa superfície mais rasa, e se eu quero pegar o profundo dos dedos, eu vou ter que aprofundar mais a minha agulha. E o próximo, como reduzir o risco? Primeiro, nós vamos começar por músculos que são mais facilmente mapeáveis. Evitar regiões com uma alta densidade de feixe neurovascular. Então, por exemplo, vamos abordar o músculo bíceps braquial. Bom, por que eu vou abordar o músculo bíceps braquial a partir do aspecto medial do antebraço, se aqui está passando todos os vasos e todos os nervos? É muito mais seguro se eu sei o mapeamento dessa área, que aqui na região medial é onde passa todos os vasos e todos os nervos, eu abordar o músculo bíceps braquial pela sua porção lateral, pela sua porção média. Não vou entrar com a agulha por aqui. Se eu sei que o túnel do carpo está cheio de vaso, está cheio de nervo, para que eu vou tentar pegar um músculo pronador quadrado pelo túnel do carpo? Eu posso entrar por via posterior e vou pegar ele por via posterior sem pegar nenhum vaso mais. Então, gente, isso vocês precisam ter essa noção. Então, antes de tudo, então só para vocês terem ideia, dentro daquele raciocínio que a gente começou ontem, tá? Primeiro, eu não vou escolher casos muito complicados. Eu estou começando agora. Eu não vou escolher caso que todo mundo já tentou e não conseguiu. Eu não vou tentar escolher caso que os questionamentos quanto ao resultado são duvidosos. Eu não vou escolher um paciente que eu tenho dúvida sobre a continuidade do tratamento. Eu não vou escolher um caso em que eu não tenho uma ideia correta da anatomia que está ali associada, e muito menos aqueles casos que eu tenho uma alta previsão e uma alta possibilidade de causar efeitos colaterais, como disseminação para músculos próximos, causando fraquezas reacionais ou lesão de outras estruturas. Pronto. Decidi, então, por um caso. Olha, esse caso, dentro da minha matriz de risco-previsibilidade, ele tem uma pontuação suficiente de 7, 8, que é um bom caso para começar. Beleza. Agora nós vamos aplicar o protocolo MAPA. Dentro desse paciente, qual a função que eu preciso ganhar? Eu preciso ganhar a função de abertura das mãos. Por quê? Porque as mãos estão fechadas. Quem fecha a mão desse paciente? Os músculos flexores dos dedos. Quais são? Flexores superficiais e flexores profundos. Onde eles se localizam? Se localizam na região do antebraço, no seu terço distal, no seu aspecto medial. Quem passa próximo? Artéria ulnar e nervo ulnar. Como que são as profundidades? Aproximadamente 13 milímetros o superficial, aproximadamente 20 milímetros o profundo dos dedos. Vou entrar com a minha agulha, vou fazer um movimento de abertura e fechamento dos dedos, ver a ativação da minha agulha em movimento de básculo, fazer aspiração. Não voltou sangue, aí sim, eu vou ter tranquilidade de injetar a toxina exatamente nos músculos que eu estou com a expectativa de injetar. E aí sim, lá na frente, não ter um resultado, eu posso começar a pensar em outras coisas, mas não erro de técnica, já que eu passei por todo esse processo de seleção. Desde a seleção do caso para começar, até passando pelo processo de seleção do que seria aquele músculo. Então, apliquem esse protocolo, que eu chamo de protocolo MAPA. Ele vai ajudar muito vocês, o protocolo MAPA, em prever isso. Olha só, vamos retomar aquele caso clínico de ontem. Um paciente de 56 anos, após um AVC há 9 meses, em reabilitação regular. Ele queixando aí, por exemplo, de punho e dedos em flexão, dificultando higiene e investir. Não tem dor importante, não tem disfagia e não tem dispneia. Ou seja, a dificuldade funcional dele é higiene e vestir-se. Ao exame, eu consigo definir um padrão motor focal estável, com uma espasticidade predominando em flexores do antebraço e flexores da mão. Flexores do punho e flexores da mão. Qual que é o objetivo para esse paciente? Abertura da mão para higiene e funcionalidade. Então, olha dentro daquela matriz de risco e previsibilidade. É um paciente que eu consigo definir um diagnóstico. É um paciente que eu consigo ver o músculo. É um paciente que eu consigo definir um objetivo. Consigo ter previsibilidade e como mensurar isso. Ou seja, é um ótimo paciente para eu começar a praticar toxina botulínica com ele. Bom,
Então, passamos agora para o segundo dia da imersão. Vamos aplicar nele o protocolo MAPA. E esse protocolo MAPA é que vai me ajudar, então, a definir os músculos, as ações, os perigos e os antagonistas e sinergistas. Por exemplo, nesse caso, qual grupo parece ser o grande responsável pelo padrão deste paciente? Olha, se eu estou tendo uma flexão dos dedos e do punho, eu estou falando dos músculos flexores da mão e flexores dos dedos. Falando especificamente, flexor radial e ulnar do carpo, flexor superficial e profundo dos dedos. Então, eu já defini o meu M do meu protocolo MAPA. E o A? O ação. O que eu quero mudar no movimento ou na função desse paciente? Bom, se ele está com a mão fechada e o punho fletido, eu quero fazer uma extensão do meu punho e uma abertura da minha mão. Então, essa é a ação que eu quero. Para quê? Para facilitar a higiene desse paciente. Quais são os perigos? Quais estruturas eu preciso saber e respeitar que estão passando ali naquele trajeto? Feixe vasculos nervosos no antebraço. Então, com isso, eu preciso ter uma ideia de onde passa nessa região nervo ulnar, nervo radial, a artéria ulnar e nervo mediano. É extremamente importante. Então, veja, nós estamos pensando em região, nós não estamos pensando em músculo. E aí sim, a partir disso, quais são os antagonistas que eu posso causar aí, eu posso levar a fraqueza ou hiperativação? Bom, eu preciso primeiro questionar o seguinte: a espasticidade está trazendo uma flexão, mas será que os extensores têm força o suficiente também para trazer? Ou o punho está caído porque, além da espasticidade, os extensores também estão fracos? Porque também, dependendo da situação, não adianta nada. Então, vocês pensam também numa situação muito hipotética na distonia cervical, ou até mesmo na discinesia tardia, que acontece muito em pacientes com o uso de antipsicóticos, como risperidona, haloperidol. Então, pensem comigo. Eu tenho um paciente que assume o padrão de antero, tá? Ele tem uma queda do pescoço para frente. A dúvida, essa queda do pescoço é por uma hiperativação da musculatura que faz a flexão cervical ou é por uma fraqueza da região posterior que não consegue sustentar a cabeça em extensão? Essa é uma grande dúvida. Por quê? Se for fraqueza da musculatura posterior, eu posso aplicar a toxina que eu quiser aqui, que ele vai continuar com ela caída. Por quê? Ele não tem a força para fazer isso com o pescoço. Então, vejam, pensar no antagonistas e sinergistas vai ser extremamente importante para a gente prever o resultado. Então, apliquem a matriz de risco e probabilidade e depois o protocolo MAPA, porque assim vocês vão iniciar, sem dúvida nenhuma, com uma maior segurança na prática com a toxina botulínica terapêutica. Uma questão que vocês devem sempre se perguntar quando forem tratar os pacientes. Primeiro, qual é o objetivo que eu quero mensurar em 4 semanas? Ah, eu quero mensurar a capacidade de extensão da cabeça. Eu quero mensurar a capacidade de extensão do punho. Eu quero mensurar a capacidade de abertura da mão. Eu quero mensurar a capacidade de reduzir o número de dias de dor. Ou eu quero mensurar a capacidade de diminuir a salivação de forma que ela não escorra pela roupa. Então, veja que a gente consegue dar objetividade no que a gente quer. Qual a estrutura adjacente você quer manter mentalmente ligada nessa região? Olha, eu quero fazer um bloqueio das estruturas flexoras e quero manter ativas as estruturas extensoras. Eu quero fazer um bloqueio dos flexores dos dedos, mas aqui nessa mesma região tem o flexor do carpo. Só que o carpo não está fletido. Então, eu vou ter que ter seletividade o suficiente para quê? Conseguir abrir as mãos sem conseguir interferir nos músculos flexores do carpo. Então, isso é importante. E qual que é o erro que o iniciante geralmente acaba cometendo? Causar fraqueza desnecessária e músculo desnecessário. Justamente por desconhecer essa região, desconhecer a região onde ele quer fazer o tratamento. Ele acaba por abordar de uma forma mais, às vezes, superficial, ou às vezes muito profunda, ou às vezes
com uma diluição muito alta, de forma que uma grande parte de toxina se difunda e causa fraqueza em musculatura adjacente. Então, por exemplo, a gente pensava muito antes o seguinte: se eu tenho um músculo grande, eu vou colocar uma diluição maior e aí eu vou conseguir lavar todo o músculo com a toxina botulínica. Se eu tenho um músculo pequeno, eu vou colocar uma diluição menorzinha. Para quê? Para eu garantir que ela não se espalhe tanto naqueles músculos. Hoje a gente já sabe que não. Mais vale uma diluição pequena no ponto ideal, que é o mais próximo da placa motora possível, do que uma quantidade grande lavando todo o músculo. E eu falo para vocês isso na prática. Hoje eu sou extremamente econômico com a quantidade de toxina botulínica. Hoje eu utilizo uma menor quantidade do que quando eu comecei, justamente porque eu consegui ter essas percepções. Antes eu achava que eu tinha que usar mais toxina para mais efeito. E com o tempo e com a experiência, eu fui percebendo que não. Eu preciso menos toxina no lugar certo para obter o maior efeito. E esse lugar certo é onde a gente encontra o maior número de placas neuromusculares. E isso é o que a gente precisa aprender, isso a gente precisa estudar e descobrir aonde que fica. Os erros comuns, já caminhando para o nosso final hoje, tá? O primeiro erro é tratar uma queixa vaga, sem desfecho mensurável. Gente, o paciente chegar para vocês, como eu disse ontem, eu tenho Parkinson, eu estou com tremor, eu quero fazer aplicação de toxina para acabar com esse... É uma queixa vaga. Ou não, eu tenho Parkinson, eu tenho uma rigidez no corpo inteiro, eu preciso tratar essa rigidez no corpo inteiro. É uma queixa vaga. Eu não vou conseguir resolver o problema desse paciente. Se você não conseguir objetivar o que você precisa medir em 4 semanas, você ainda não tem o objetivo definido. Então, você só vai pensar em tratar determinada região se você consegue medir em 4 semanas. Se você não consegue medir o desfecho em 4 semanas, é porque você não tem definido um objetivo. E você precisa, antes de começar qualquer tipo de tratamento, você precisa definir o seu objetivo. Ok? O segundo erro. O segundo erro é decorar ponto. Por quê? Decorar ponto vai te levar a um problema numa situação muitíssimo comum, que é o quê? Variação anatômica. Então, se você decorar o ponto com base em anatomia, de superfície apenas, ou você pensar, o ponto de aplicação é 4 dedos a partir da fossa cubital. E se o paciente tiver uma variação anatômica? Então, a sua referência não vai ser essa. A sua referência vai ser referência anatômica, com estruturas ósseas, com palpação do músculo. Você vai palpar, sentir a ativação do músculo e fazer o mapa de risco. Porque se você for guiado apenas por pontos, isso aí a gente vê receita pronta toda hora, você vai errar. Outro erro, não considerar sinergistas nem antagonistas. Por quê? Porque se precisa ter um equilíbrio funcional. De novo, o nosso objetivo não é somente relaxar. Eu não quero só relaxar o músculo do pescoço. Eu preciso relaxar o músculo do pescoço para diminuir a dor e essa diminuição da dor trazer funcionalidade. O objetivo final é sempre funcional. E isso, desconsiderar sinergistas e antagonistas não vão resolver. Então, o paciente tem uma fraqueza posterior, pescoço voltado para baixo. Eu apliquei nos 2 músculos aqui. Relaxei ele? Relaxei. Recuperei a função do paciente? Não, porque o problema dele não era a hiperativação anterior, era fraqueza posterior. Então, determinar bem essa ativação, pensando nos sinergistas e nos antagonistas, vai ser extremamente importante. E o último erro que vocês cometem muito é subestimar vascularização e inervação. Não subestime vascularização e inervação. Nós temos que tomar cuidado com as zonas de cautela e planejar bem o território. E isso passa por uma mensuração minuciosa, um conhecimento minucioso da anatomia, do que você tem passando ali naquela região e o que pode causar de problemas para o nosso paciente. Bom, o que eu tenho, então, de tarefa para vocês de hoje para amanhã? Então, ontem vocês aprenderam qual seria o paciente ideal para vocês que estão começando agora com a prática de toxina botulínica escolher, que é através da matriz de risco e previsibilidade. Hoje vocês vão acrescentar uma ferramenta a mais,
que é o nosso mnemônico MAPA. O nosso músculo, a nossa ação, os nossos pontos de perigo e os nossos antagonistas sinergistas. Então, com isso, de hoje para amanhã, eu quero que você escolha um caso hipotético, uma região que você pretende tratar nos seus pacientes. Escreva em 4 linhas para mim, separado, o seu mapa. Então, por exemplo, quero tratar um laterocolo. Então, tá bom. Você vai falar para mim que você quer tratar a região lateral do pescoço. Então, você vai fazer para mim o mapa. Os músculos, o tipo de movimento e as ações, a zona de perigo e o que é que temos de sinergista e antagonista, tá bom? Quero que vocês façam isso. Eu vou escolher amanhã. Vocês vão colocar para mim aqui no chat. Pode colocar inteiro foto, pode só digitar no chat. Amanhã eu vou escolher um de quem colocar aqui e eu vou fazer um comentário na aula. Não preciso identificar quem é, mas eu vou comentar para ver se vocês entenderam realmente esse raciocínio mapa, tá bom? E agora, quero que vocês já pensem para amanhã. Nós vamos falar sobre triagem e contraindicações. Por quê? Melhor do que saber tratar o paciente é saber quem não tratar. É saber aquele paciente que tratar ele pode causar mais problema do que solução ao meu paciente. E eu já deixo uma pulga atrás da orelha para vocês. A grávida, a gente trata. A lactante, a gente trata. A miastenia graves, a gente trata. Pacientes com doença neuromuscular, será que eu posso tratar? Então, eu já vou deixar isso aí para vocês, porque amanhã nós vamos discutir exatamente isso. O que nós temos de contraindicações e como fazer a triagem. Porque nem todo paciente é o candidato ideal. A gente perceber a rigidez, a gente perceber o movimento distônico, a gente perceber a dor é uma coisa. Esse ponto, ao paciente tornar-se um candidato ideal ao tratamento, é outra situação. Tudo bem? Então eu deixo isso para vocês, para a gente poder discutir amanhã. E agora eu me coloco à disposição para a gente tirar dúvidas, esclarecer aí alguns pontos que tenham ficado, eventualmente, de questionamentos. Só vocês levantarem a mão aqui, pode abrir o microfone. Preferencialmente, abram também a câmera, se apresente, especialidade, o nome, podem fazer sua pergunta, nós temos aí tempo para bater um papo sobre isso. Olá, boa noite. Boa noite, Nazar. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia? Sabe que, assim, é difícil, né? Porque é uma situação que tem que estudar bastante, realmente, para não incorrer no erro, né? Não levar mais mal do que bem para o nosso paciente. Uhum. Eu queria perguntar sobre lesar tendão. Certo. Isso é uma coisa que às vezes acontece, quais os cuidados que a gente ter na palpação, assim, tudo, porque afinal de contas o paciente, por exemplo, quando ele está com uma alteração do movimento ali, está rígido, assim, tudo, ele não vai conseguir fazer o movimento que eu preciso para eu identificar a musculatura. Sim. Como que é daí? Certo. Então, nesses casos, Nadal, o que a gente faz? A gente tenta, às vezes, fazer um movimento passivo, ajudando o paciente a fazer aquele movimento. Então, isso vai ajudar muito a gente perceber a área de ativação. Então, se ele está com um membro fixo, se eu fizer uma força contrária a esse membro fixo, lembra que o músculo está hiperativado. Esse músculo vai praticamente pular para mim, eu vou conseguir ter uma alta percepção desse músculo nessa região. Então, isso é um ponto muito importante. Em relação ao tendão, a gente tem técnicas hoje para contornar a situação de pensar que a gente está no tendão. Então, por exemplo, uma coisa que nós vamos fazer é colocar a agulha e antes da gente injetar, novamente fazer um movimento passivo. E eu tenho alguns movimentos que podem acontecer com a minha agulha nesse momento. Essa agulha, ela pode rodar. Se ela roda, é um grande indicativo que ela está no tendão ou na fáscia. Essa agulha pode bascular, fazendo movimentação do músculo, mostrando que ela está provavelmente no ventre muscular, ou ela pode ficar fixa, mostrando que ela nem chegou no músculo, ou seja, está no subcutâneo, ou que ela transfixou o músculo e ficou tão fixa, tão aqui que eu não consigo fazer essa movimentação dela. Então, nós temos técnicas que mostram isso, e no N-Tox, sabe, Nazar, a gente transforma isso tudo
numa execução segura, porque eu mostro para vocês esses exames, eu apresento para vocês essas estratégias, os ajustes e mostro para vocês essa progressão clínica de como a gente faz esses testes nos pacientes a fim de conseguir uma maior precisão em relação a esse tratamento. Lesão tendínea, raramente. Eu nunca vi, na verdade, lesão tendínea, a não ser que fosse proposital. Eu já fiz uma tenotomia percutânea de paciente que não teve resposta simplesmente à aplicação de toxina botulínica, mas aí foi proposital. Uma lesão tendínea ou uma tenotomia percutânea involuntária ou acidental por conta de aplicação de toxina, desconheço, nunca vi acontecer, nunca ouvi ninguém também falar sobre isso, sabe? Obrigada. Por nada. Alguém mais, gente, tem alguma dúvida que queiram esclarecer? Vamos lá. Vamos aproveitar esse momento. O que nós temos aqui? Qual a maior especialidade que nós temos aqui? Coloca para mim aqui no chat. Nós temos o quê? Neurologistas, fisiatras, neurocirurgião. Azar neurologista. Murilo também neurologista. Isso é uma coisa interessante, gente. Eu falei até na aula de ontem, aqui no Brasil, os neurologistas assumem um papel muito importante no tratamento com toxina botulínica. Lá fora do Brasil, o tratamento da espasticidade fica muito restrito aos fisiatras. O tratamento da cialorreia é muito restrito aos neurologistas infantis. E os neurologistas, de uma forma geral, ficam muito com a distonia, e eles ainda separam. O cefaliatra fica com a enxaqueca. Aqui no Brasil, a gente faz de tudo. Aqui no Brasil, a gente consegue ter um grau de compreensão e um grau de treinamento, e isso tudo por questões mesmo culturais e até dificuldade de acesso do nosso paciente, que aqui a gente faz de tudo. A gente faz espasticidade, a gente faz distonia, a gente faz dor, a gente faz de tudo. Isso é bom. Nós estamos num mercado que está cada vez mais complicado, e isso é uma possibilidade de abertura enorme de mercado em relação à aplicação de toxina botulínica. Então, eu acho que convido vocês, é uma área muito boa para estar, sem contar a satisfação, você conseguir. Outro dia eu tive uma paciente que, na hora da aplicação dela no retorno, ela chegou de unha feita. Eu falei, oi, o que aconteceu? Ela, tinha 10 anos que eu não conseguia fazer minha unha, porque minha mão ficava só fechada. E ela chegou de unha feita com a maior felicidade. E, na hora que eu defini para ela o objetivo lá atrás, o objetivo dela era o seguinte: doutor Diego, eu só quero passar esmalte na minha unha. Olha, isso parece uma coisa boba, mas para ela isso faz uma diferença e tem um significado extremamente importante. Tá bom? Agradeço a presença de vocês. Recebi algumas mensagens de que tiveram dificuldade de entrar pelo Zoom. Pode ser que amanhã a gente talvez retorne para o YouTube. Aqui eu acho que fica muito mais personalizado. Eu acho que ter esse contato com vocês é melhor pelo Zoom, mas alguns tiveram dificuldade de entrar. Então, pode ser, eu vou ver o que fica melhor para a gente amanhã falar, então, sobre as contraindicações e a seleção dos casos, seleção dos pacientes. Eu mando para vocês o link, se for aqui no Zoom ou no YouTube, vai chegar para vocês direitinho, vocês vão ter nenhuma dificuldade. Se não chegar, tiverem dificuldade em chegar o link para vocês no WhatsApp pessoal, lá no grupo também de interessados, vai estar disponível também. Tudo bem? Fico à disposição. Façam o mapa de um caso aí para vocês. Tá joia? Um grande abraço. Tchau para todo mundo. Boa noite.